audição. Sometimes I don't hear what you say to me. Às vezes eu não escuto o que vocês falam comigo. So sometimes Patricia has to tell me, Clarinda, they're speaking to you. E às vezes a Patrícia tem que me falar, Clarinda, eles estão falando com No, você. I have a hearing aid in both ears. Tenho um aparelho de audição nos And at dois this very ouvidos. moment, they're not with me, so I'm using a different one. E nesse momento eu estou usando um aparelho diferente. But the problem that I have Mas o sometimes, problema que eu tenho às vezes, even when I'm wearing my hearing aid, mesmo quando eu estou usando o meu aparelho de audição, and then Patricia is talking to me, e a Patrícia está conversando comigo, and it seems that I'm not there. e parece que eu não estou lá. So she asked me, "Are you listening to me?" E às vezes ela fala, você está me ouvindo? And I said, "What? Eu falo, o quê? Can you hear me?" Você pode me ouvir? And then I have to pay attention to her. E eu tenho que prestar atenção nela. So the reason I'm telling you this, A razão que eu estou dizendo isso, because when Patricia is talking to me, porque quando a Patrícia está falando comigo, she really wants me to hear what she's saying. ela realmente quer que eu escute o que ela está falando. And a good thing, E uma coisa boa, she insists in talking to me, ela continua insistindo em falar comigo. even though sometimes sometimes I'm concentrated in what I'm doing in my. Porque às vezes eu estou concentrado no que eu estou fazendo. Today she said to me when we were coming Hoje here, ela disse para mim quando nós estávamos vindo para cá. people are very concentrated in their iPhones, As pessoas estão tão iPads. concentradas nos seus telefones, so they don't listen to each other. então elas não escutam They uns don't aos talk outros. to each other. Elas não conversam uns com os outros. God Deus, wants to speak to you and Ele to quer me. falar com você And He will speak to you e Ele vai falar com você if you listen. se você ouvir. So I want you to say this. God Então eu quero que você diga isso. Deus will speak to me falará comigo if I listen. se eu escutar. Because if He starts speaking to us Porque se Ele começar a falar conosco and we don't pay attention to e Him, nós não prestarmos atenção, there is no communication. não tem a comunicação. There is a waste of time É uma perca de tempo for you para você and for Him. e para Ele. Amen. So the big problem of mankind Então, um grande problema para a humanidade is listening. é ouvir. Oh, sorry. I have to listen, yeah. Let's pray for the children. Vamos orar pelas crianças. Amen. Who is the teacher today? Pedro? Quem que é o professor? Way! Hallelujah. Father, thank you Pai, obrigado for our children, pelas nossas crianças, for the assistant, pela assistência, for the pelo assistente, teacher, pela professora and for Gabriel, e pelo Gabriel. that you're going to speak to them O Senhor vai falar com eles. in the name of No nome de Jesus. Jesus. Holy Spirit, Espírito Santo, speak to them. fala com eles. Put your seed Coloca a sua semente in their no hearts, coração deles. a seed that will grow Uma semente que irá crescer and will be e fruitful será in frutífera. the name of No nome Jesus. de Jesus. We also pray for the Nós também nations, oramos pelas for nações, Israel, por Israel, for your peace in pela Israel. sua paz em Israel. Father, we pray for the United Kingdom. Pai, nós oramos pelo Reino Unido. Father, bring revival here Pai, traga avivamento aqui. and bring your peace as E well. traga a sua paz também. Bring peace to Russia A and sua paz Ukraine, para a Lord. Rússia e The Ucrânia. countries that are in war at the moment. Países que estão em guerra That nesse your momento. church can Que shine a sua there. igreja possa brilhar And ali. our brothers and Que os nossos sisters irmãos e irmãs can remain faithful to possam you. permanecer fiéis a Ti. In the name of No nome de Jesus. Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. So let's continue here. Então vamos continuar. So the big problem of mankind, I said you're going to repeat. God, Então, o grande problema da humanidade, eu pedi para vocês repetirem, so the problem of the mankind is hearing. que o problema da humanidade é ouvir.
Okay? So you repeat now Então again. você repita de novo. God will speak to me Deus vai falar comigo if I listen. se eu escutar. There is a big noise around the world. Tem um grande barulho ao redor do mundo. Everywhere you go, there is noise. Onde você vai tem um barulho. There is pollution Tem poluição, because there is a big noise. porque tem um grande barulho. And let me tell you, E deixa eu te spiritually falar, speaking, falando espiritualmente, there is a big noise. tem um grande barulho, There is a big pollution uma grande poluição. because the devil Porque o diabo, wants to put a lot of noise around our heads, ele our quer mind. colocar muito barulho ao redor da nossa Because the cabeça, da devil nossa doesn't want mente. you and me to listen to God. Porque o diabo ele não quer que eu e você nós escutamos a Deus. The devil doesn't want you to hear what God has for you. O diabo ele não quer que você escute aquilo que Deus tem para você. But God wants to speak to you. Mas Deus quer falar para And você. He wants you to listen. E Ele quer que você escute. And if you open your Bibles in John Se, você, 5:30, se vocês abrirem suas Bíblias em João 5:30, in a version of the Bible, em uma das versões da Bíblia, it says like that: diz assim: I can do nothing on my own. eu não posso fazer nada por mim mesmo. I judge as God tells me. Eu julgo apenas conforme ouço. In the New International Version says that, by myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but him who sent me. Em João 5:30 fala assim: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. O meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. We say this a lot. Nós falamos isso bastante. I cannot please everybody. Eu não posso agradar todo mundo. Even Jesus Christ didn't please Até everybody. mesmo Jesus não agradou todo mundo. And praise the Lord, he didn't. E graças a Deus que ele não fez. Because he wanted to please God. Porque ele queria agradar a Deus. So his judgment about the world, about everything, Então, o julgamento dele sobre o mundo, sobre as coisas, was based on God's will. era baseado na vontade de Deus. So everything that we must do Então, tudo que nós precisamos fazer must be according to God's word, precisa estar de acordo com in a the palavra de judgment Deus, of the Lord. com o julgamento do Senhor. So if I live my life Então, se eu viver a minha vida according to my will, de acordo com a minha or vontade, according to the people's will, ou de acordo com a vontade das pessoas, that can take me away of God's isso will. pode me tirar da vontade de Deus. But Jesus Christ, Mas Jesus Cristo, he said, I don't judge Ele things disse, on my own. eu não julgo por mim mesmo. I judge, Eu julgo, I live, eu vivo, I do things eu faço coisas according to what I hear. de acordo com aquilo que eu From escuto God. de Deus. Amen. Amém? So Jesus, Então Jesus, he did the things. He only acted ele somente agia according to the mind, to his mind, de acordo com a mente dele, but not to his own mind, mas não somente com a sua própria mente, but what God had put him in his mind. mas é com aquilo que Deus colocou na sua So mente. God wants us to live our lives Então Deus, ele quer que nós vivamos as in nossas vidas this way. dessa maneira. Is it possible? É possível? You could say very hard. Você podia dizer bem difícil. This week in our studies in theology, Essa semana, nos nossos estudos em teologia, there was a question there. tinha uma pergunta ali. And what is easier? O que é mais fácil? Come to Jesus Vir para Jesus or remain in Jesus?
ou permanecer em Jesus? What is easier for you? What O do you, que é would you mais say? fácil? Don't O need que to você answer me. diria? Não precisa Yes. me responder. But I have an answer for myself. Mas eu tenho uma resposta para mim mesmo. It's very easy to come to Jesus. É muito fácil vir até The Jesus. multitude came to Jesus As multidões vieram até Jesus. because they needed healing. Porque elas precisavam de Some cura. people were hungry, they came to Algumas be pessoas fed tinham by fome, elas Jesus. vinham para ser alimentadas por Jesus. Some people were tormented by Algumas demons. pessoas eram atormentadas por demônios. So, when Jesus came to me, Então, quando come Jesus to me, vem para mim and you will be healed. e você será curado. What would you do if you needed healing? O que você faria se precisasse de Give uma to cura? Jesus. You go to Você Jesus. iria até Jesus. If you're hungry Se você está com fome and somebody invites you to a very nice restaurant, e what alguém te will you convida para do? um restaurante muito bom, o que I você would faz? go. Você iria? Easy. Fácil. Free food. Comida de graça. Jesus is Jesus feeding people, the estava multitude, alimentando pessoas, a fish and multidão. bread, Pão e peixe. in the midst of the desert. No meio do deserto. Wow, that's good. É Wonderful. bom, maravilhoso. Yes. Sim. But then you're not hungry anymore. Mas daí você não está mais com fome. And Jesus starts talking things that E you Je- don't like that E much. Jesus começa a falar coisas que você não gosta tanto. Because he's telling you that you need to change your life. Porque ele está te falando porque você precisa mudar a sua vida. You have to change your style of life. Porque você precisa mudar o seu estilo de vida. That's not very interesting. Isso não é tão interessante. I want the food, Eu quero comida, but I don't want to change my mas eu style. não quero mudar meu estilo. So, for me, Então, para mim, I don't know, maybe your talvez understanding is a o little bit seu different. entendimento é um pouco diferente. But I'll tell you my understanding. Eu te digo o meu It's entendimento. harder É mais to difícil keep de continuar walking with Jesus caminhando com Jesus. because he calls us Porque ele nos to chama renew our para mind, renovar nossas to mentes, change our para mudar attitude. nossas atitudes. So, but it's possible Mas é possível, because he said he would porque ele help disse us. que nos ajudaria. Amen. Amém? Let me tell you something. Deixa eu te dizer It's algo. essential. É essencial. Let me repeat again. Deixa eu It's repetir. essential. É essencial. I'll say it again. Eu vou dizer mais uma It's vez. essential É essencial that we listen to God que nós demos ouvidos a Deus to fulfill God's will in our para lives. cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. The Bible tells A us Bíblia nos diz that Mary took time to listen to Jesus. que, That Mary, que Maria she took time to listen to Jesus. ela tirou um tempo para ouvir Jesus, But her sister, mas a irmã dela, she didn't. ela não, Because she was too busy porque ela estava muito ocupada serving. servindo. What is more O important? que é mais importante? Oh, Clarita, we have to serve one Nós another. don't precisamos we? servir uns aos outros. Jesus is here. We have to serve. There Jesus is a está lot of aqui, things nós to do temos in the muitas church. coisas para fazer na igreja. The most important thing Mas a coisa mais importante is not to serve, não é servir, but to listen to what God has mas for us. escutar aquilo que What Deus God tem para wants to nós. tell O us. que Deus quer nos dizer, Because that will save us. porque é isso que irá nos salvar. That's going to change our É lives. isso que irá mudar nossas vidas. You can get so busy serving the Lord Você pode ficar tão ocupado servindo ao Senhor, that you lose the sensitivity e você perde a sensibilidade to His voice. de ouvir a voz dele. And then you get preoccupied with other secondary things. Então você fica preocupado com outras coisas secundárias. It was important to serve Era importante servir when Mary and Martha when Jesus was at their house. quando Jesus estava na casa delas. It was important to serve Era them importante servir good eles. food, Comida boa. but the most important thing on that very moment, Mas a coisa mais importante naquele it was momento to hear what God had era for them. ouvir aquilo que Deus tinha para elas. Martha didn't understand that. A Marta, ela não entendeu And aquilo. then she got worried about the things. E ela ficou preocupada com as And coisas. all of a sudden she started say,
Jesus, E de repente can't ela you falou, see that Jesus, Mary is você not não vê helping que me? Maria não está me ajudando? We need to do a lot of things Nós here. precisamos fazer muitas coisas aqui. And Jesus said, Martha, E Jesus falou, Martha, Marta, Marta. she chose the best thing. Ela escolheu a parte melhor. You have to learn to hear from God. Você precisa aprender a ouvir de Deus. And to hear from God, you have E to para set up a ouvir- time to Him. Para ouvir de Deus, você precisa estabelecer um tempo You com have Ele. to sit down Você precisa sentar at His feet aos pés dele and listen to Him. e escutá-lo. He wants to talk to you. Ele quer falar contigo. And He wants you to listen to E Ele Him. quer que você escute Ele. And when you start E listening quando to você God, começa a escutar Deus, time is not o important. tempo não é mais importante. I'll tell you, we struggle to be in a service. Nós It's difficult é for difícil us para nós to be in a service estarmos no culto. when your pastor starts talking 1 hour. Quando o pastor começa a falar 1 hora, That's too much. é muito. Yes. If it's a recorded service, Se é uma reunião gravada, you change the speed of você the muda a service velocidade, so that you can hear it você pode quicker. escutar mais rápido um pouco. Or sometimes you go straight, you jump some parts. Às vezes você pula umas partes. The problem is that when it's too quick, you don't listen very well. O problema é que quando é tão rápido, você não escuta tão bem. I'll explain to you. Eu explico para você. When we learn English, Quando nós estamos aprendendo We're inglês, Brazilians. nós brasileiros, when you're studying English, quando você está estudando inglês, we Portuguese speakers, nós, falantes da língua portuguesa, we speak about 80 words, 8 words per minute. nós falamos mais ou menos 80 palavras por minuto. A native English speaker, Um nativo inglês they speak about 110, 120 words per minute. fala mais ou menos umas 110 palavras por It's minuto. quicker. É mais rápido. They put many things together. Colocam muitas They palavras juntas. they pack the words. Elas compactam as palavras. What happened? O que acontece? So, Brazilian or Portuguese teachers, Professores brasileiros ou portugueses, né? when they're teaching English there Quando estão in Brazil, ensinando inglês lá no Brasil, they speak English falam inglês in the same speech that they speak Portuguese. na mesma velocidade que eles falam português. So you learn English, Então você aprende inglês. and then you take the airplane, E daí você pega um and avião you arrive at Heathrow, e chega no Heathrow. and then you say, "Oh, I speak English," Então você fala, eu falo inglês. and then the officer there starts talking to you. Então o oficial ali começa a conversar What com você. happens? O que There is acontece? no subtitles. Não tem legenda. So we have to learn to listen in the same speed. Então nós precisamos aprender a The same escutar velocity. na mesma velocidade. Amen. I'm not going to charge you for this, okay? Nem vou te cobrar por isso. We need to train our hearing Nós precisamos treinar nossos ouvidos. in the way that people speak English here. Yes? Da maneira que as pessoas falam inglês. The aqui. more we speak to them, the more we learn. Quanto That mais we- a gente we falar even com start eles, speaking a little bit faster. a gente até começa também a falar mais rápido. They recognize that we don't speak as a native speaker. Eles reconhecem que nós não falamos com um nativo. Yes, because they know. Porque eles sabem. As we know, when somebody tries to speak to us in Portuguese and Como they're a not gente native sabe speaker. quando uma pessoa tenta falar em português conosco. But the e nós more não são relationship brasileiros. we have with them, Mas com mais relacionamento que nós temos com eles, our communication becomes easier. a comunicação se torna mais fácil. The same thing happens to A God. mesma coisa acontece com Deus. The more time we spend to God, Quanto mais tempo nós gastamos com Deus, we listen to Him. nós ouvimos We Ele, can hear Him. nós podemos escutar. There is a difference. Tem uma diferença. I can hear some noise, Eu posso escutar um barulho,
My hearing aid helps me with that. O meu aparelho de audição But me it ajuda doesn't com mean isso. that I understand everything that people are saying. Mas não quer dizer que eu entendo All tudo the que as pessoas noises estão that are falando, around todos me. os barulhos tudo que está ao meu redor. I need to sit in the presence Eu of God preciso sentar na presença de Deus and learn to listen to Him. e aprender a ouvi-lo. God wants you to listen to Deus, Him. Ele quer que você He wants escute. to tell you many Ele quer te secrets. contar muitos segredos. We sang about the secret place, Nós cantamos sobre o lugar secreto. to be in the secret place with God. What? Você não está aparecendo na câmera. Oh, yes, I forgot. I have to listen to you. So we need to listen Então to nós God precisamos escutar Deus and pay attention to what He has E- for us. e prestar atenção naquilo que Ele está falando conosco. Okay. Make time to hear Him. Tire um tempo para ouvi-lo. In the New No Testament, Novo Testamento, 15 times, 15 vezes, Jesus said, Jesus falou: He that has ears to hear, let him hear. aquele que tem ouvidos, ouça. Why did He say that? Por que Ele disse isso? It does not matter if you have, I have ears. Não importa se você tem orelha. Eu tenho Big orelhas ears, by the way. grandes. It doesn't mean that No. I can hear very well. Não significa que eu posso escutar muito But bem. the Bible says, A Bíblia diz: He who has ears, aquele que tem ouvidos, listen, hear, escute. hear, hear the Lord. Escute o Senhor. So when you became a new Então, creation in quando God, você se, or in se Christ, tornou uma nova criação em Cristo, you got new ears, você recebeu um ouvido novo, spiritual ears. um ouvido espiritual. Amen. Amém? When I went to JR and they gave me a pair of hearing aid, Quando eu fui no hospital, eles me deram um aparelho de audição. for those people was something natural. Para aquelas pessoas foi algo natural. They gave me the hearing aid, put here. Eles me deram um aparelho de audição, eu coloquei aqui. When I put those in my ears, Quando eu coloquei nos meus the ouvidos, world opened to me. o mundo se abriu para mim. I didn't know that I was so deaf. Eu não sabia deaf. que Deaf. eu não sabia que eu estava tão surdo. Yes. Until the day that I was in a service Até no dia que eu estava numa reunião, and I wanted to pray for someone. eu queria orar por alguém. And I asked the guy his name. E eu perguntei para aquele homem o nome dele. He said his name. E ele disse o nome dele. I didn't hear. E eu não escutei. And it was not funny, but I said another name. E não foi engraçado. Foi engraçado para nós. It Then was funny to I us. realized that I was really deaf. Ele orou por outro nome. Eu percebi que eu realmente estava I surdo. prayed for another name. God knew it. Deus sabia. The Holy Spirit fix our prayers. O Espírito Santo, ele conserta nossas But orações. it was embarrassing. Mas foi But on vergonhoso. the day that I got the hearing Mas no aid, dia que eu recebi aquele aparelho de audição, it was wonderful. foi maravilhoso. Amen. Amém? When we are born again in Jesus Quando nós Christ, nascemos novamente em Cristo Jesus, we receive nós recebemos new spiritual ears novos ouvidos espirituais. so we can hear God speaking to Nós us. possamos ouvir Deus falar conosco. But we must learn Mas nós precisamos aprender to hear, to a use ouvir, them. a usá-las. So I'm still learning to use my hearing aid. Eu ainda estou aprendendo a usar o meu aparelho de There are audição. many things that I can do that I don't use it for. Muitas coisas que eu posso fazer que eu não uso. But sometimes when I touch the thing there, then oops, Mas de repente eu a estou new mexendo feature ali appears and it e makes me. uma nova ferramenta começa a funcionar ali. Then I can hear clearer. I can hear Eu posso ouvir mais more mais distance. claro, mais longe. The voice comes straight to my ears without any other noise. A voz vem direto no meu ouvido sem nenhum outro barulho. So
When we learn this, Então, quando nós aprendemos isso, life becomes easier. a vida se torna mais fácil. So you have received, Então, você recebeu, you and I, eu e not você, only you, you não and I, somente você, we've eu e você, received nós recebemos spiritual ears from the Lord ouvidos in espirituais do Jesus Senhor em Christ. Jesus Cristo. And we need to learn. E nós precisamos aprender. Okay, thank you. So, let me tell you another thing. Então, deixa eu te dizer outra coisa. A newborn child Uma criança recém-nascida has the ability to hear. tem a habilidade de ouvir. They can hear. Eles conseguem ouvir. They can hear even when they are inside the womb. Elas conseguem ouvir até mesmo dentro da barriga da mãe. So some noises, Então, alguns barulhos they are familiar to the newborn são baby familiares para o bebê because recém-nascido. they heard it. They heard those noises Porque when eles they were ouviram aqueles inside the barulhos womb, quando eles estavam dentro da barriga da mãe. but they don't understand. Mas eles não entendem. So they don't understand what they are hearing. E não entendem o que estão ouvindo. What they are hearing. O que estão ouvindo. Because understanding Porque entendimento takes time, leva tempo, takes learning, leva aprendizado, takes attention. leva atenção. Well, it's not in here, but it came to my Não mind está right aqui, mas now. veio na minha mente agora. When Samuel Quando Samuel, was taken to the prophet's house, quando ele foi levado para a casa do and he profeta, started learning e things ele there. começou a aprender coisas ali. One day, God called him, Samuel, Samuel, dia Deus chamou ele, and he Samuel, thought it Samuel, was the prophet calling e ele him. achou que era um profeta. I am here. Ele falava, eu estou aqui. And the prophet said, No, I E o didn't call you. profeta falava, não te chamei. And for the three times, God spoke to him. 3 vezes Deus falou com On ele. the second time, Na segunda vez, the prophet said, o profeta falou, God is trying Deus to. está tentando falar com So você. the next time Então, God speaks to na you, próxima vez que Deus falar com você, say, Yes, Lord, você diz, sim, Senhor, your servant is here. o seu servo está aqui. Speak to me. Fale comigo. And what happened? E o que aconteceu? He learned. Ele aprendeu. And when God spoke to him, E quando Deus he falou com could ele, hear. ele pôde ouvir. So hearing, Então, ouvir, we need time. nós precisamos de tempo. We will learn to understand. Nós iremos aprender a entender. Amen. We have to open our ears, Nós precisamos abrir nossos open ouvidos, our eyes. abrir os nossos Say, Lord, olhos, speak to me. dizer, Senhor, fale And God comigo, will speak e to Deus you. falará com você. Amen. Amém? It takes for the babies. Para os Going bebês, back to the babies, voltando para os bebês, it takes intimacy with the parents. e leva intimidade com os pais. The babies, they need intimacy with their parents. Os bebês, eles precisam de intimidade com os pais. A newborn baby, sometimes, when Um bebê recém-nascido, às when vezes, mother speaks to them, they look. quando a mãe fala com eles, eles olham. They don't look at other people. Eles não olham para outras But they look pessoas, at this mas eles in the olham direction of na the mother. direção da mãe. Why? Por quê? Because intimacy. Por causa da It intimidade. started before they were born. Começou antes deles nascerem. So with God, it will be the same. Então, com Deus é a mesma coisa. When Jesus met the two disciples Quando Jesus ele encontrou com os 2 discípulos on the road to Emmaus, ao caminho para Emaús, following his resurrection, logo depois da sua ressurreição, they didn't recognize him. eles não reconheceram ele. And Jesus started walking with them. E Jesus começou a Speaking to caminhar them. com They eles e didn't falar com recognize eles, him. e eles não reconheceram. But what happened? Mas o que aconteceu? They even didn't understand Eles até mesmo não entenderam what he was saying. o que ele estava But falando. all of a sudden, Mas de repente, they got the understanding. eles entenderam. God is patient. Deus, ele é paciente. Maybe if it were you or me Talvez. walking with those guys, Talvez se fosse eu, você caminhando com aqueles
And Aqueles then homens. when they were talking, didn't you hear about what happened? Você não escutou o que Our aconteceu? master, O nosso we mestre. heard about Jesus, and Vocês he não was a viram prophet, sobre and Jesus, blah, blah, ele era blah. profeta. He made a lot of miracles, Ele but fez he muitos died. milagres, mas morreu. He died at the cross. Morreu numa cruz. And maybe, don't you recognize it's me? E talvez você não Jesus would reconhece say, que sou don't eu. recognize it's me. Vocês não I'm here reconhecem que talking sou to eu? you. Estou aqui. No, No. God was patient. Deus foi paciente. Jesus was patient. Jesus foi paciente. And God is patient with you. E Deus é paciente He com will Jesus- speak to com you. você. Ele vai falar com He will você. work on you Ele vai trabalhar com vocês. and develop you. E vai te desenvolver. Amen. Amém? I understand Eu entendo that these days, que esses dias God is calling us Deus está nos chamando for a new step. para um novo passo. We are going to walk in a different way. Nós vamos caminhar de uma maneira diferente. God is calling us for more intimacy with Him. Deus, Ele está nos chamando para mais intimidade com Ele. I have to confess something to you. Eu tenho que confessar algo para When I lived vocês. in London, Quando eu morava em Londres, I used to drive to Oxford, eu dirigia para Oxford and all the time on the way, I was listening to Christian songs. e o tempo todo eu sempre estava escutando músicas cristãs. When I moved here, Quando eu mudei para cá, I was working in London, eu trabalhava em Londres. and I was always listening to music, to gospel music. E eu sempre ouvia música gospel. And then I stopped working in London. E eu parei de trabalhar em Londres. And what happened to me? E o que aconteceu I comigo? stopped listening to many gospel music Eu parei de escutar muitas músicas, as I used in the past. como eu costumava And no that was passado. replaced for other things. E eu coloquei outras coisas no Even lugar. watching films, Assistindo filme, the kind of films I was watching, o tipo de filme que eu assistia, a lot of football. muito futebol. And these days, E esses dias, God is calling me back to those, e Deus está me chamando de volta para aquelas coisas, to listen to more gospel music para ouvir mais músicas gospel, instead of watching normal films. em vez de assistir filmes normais, I'm watching a lot of preaching, assistindo muitas pregações, watching gospel films, assistindo muitos filmes gospel. and that's teaching me a lot. Isso tem me ensinado bastante. And I'm not saying that you need to change. Eu não estou dizendo que você precisa mudar. I'm talking about myself. Eu estou falando de mim. But I believe Mas eu creio the same way that God is speaking to que me da these mesma days, forma que Deus está falando comigo God nesses is dias, going to start speaking Deus vai to you. começar a falar com vocês. We need to change our Nós habits. precisamos mudar os We need nossos to have hábitos. more intimacy Nós with precisamos God. ter mais intimidade com Deus. Since I remember, Desde que eu me lembro, when I used to go to bed listening to music or listening to football on radio when I eu was a child. escutava música ou escutava futebol no rádio. And this is following my life. E isso sempre seguiu minha vida When I desde go da to bed, I infância. put music. Quando eu vou para a cama dormir, eu Well, coloco música. Then I changed that to films. E aí mudei para filmes. And sometimes I slept listening to those films. E às vezes eu dormia ouvindo aqueles filmes. And I had a lot of dreams. E sonhava muito. And I was influenced by those dreams. E eu era influenciado por aqueles sonhos. And sometimes it was dangerous for Patricia. E às vezes era perigoso até para One Patrícia. of these days, and it was a nightmare, of course. Uma vez foi um pesadelo. I was fighting with demons, Estava lutando com demônios. and I punched a demon, E eu dei um soco num demônio. and for a fraction of distance, Uma fração pequena. I didn't hit Eu não Patricia. acertei um soco na She woke Patrícia. up and she Ela woke me acordou up. e ela me acordou. So she was saved. Ela foi salva. And me,
as E eu well. também. I didn't have to explain why Eu did não I tive hit que my wife. explicar por que que eu bati na minha mulher. It would be very difficult to explain that. Seria bem difícil explicar isso. But I went back to what I was before. Mas eu voltei ao que eu era antes. I like listening to music when I go to bed. Eu gosto de ouvir música quando eu vou dormir. So I'm again listening to gospel music when I go to De bed. novo, estou ouvindo músicas So cristãs sometimes quando eu vou dormir. all night. Às vezes escuto a noite inteira, I sleep, but Eu the durmo, music is there in my mas a mind all música night. está ali a noite inteira. It helps me a lot, Me ajuda and it will help you as well. e vai te ajudar também. Let me tell you something. Deixa eu te dizer When algo. we learn to listen to Quando nós God, aprendemos a ouvir a Deus, we keep our eyes on Him. nós mantemos os nossos olhos nele. What the devil tells O us que o diabo nos diz is nothing, não é nada. because we recognize the Porque voice of nós the Lord. reconhecemos a voz do Senhor. The devil can use any O diabo person ele to pode talk usar to qualquer us. pessoa para The falar devil conosco. can use our O friends, diabo ele pode usar nossos our amigos, boss, os nosso chefe, TV, televisão, radio, o rádio, magazines, revistas, even the books that we até study. livros que nós estudamos. The devil can try to speak to us through O those diabo ele things. pode tentar falar conosco através dessas coisas. But if we get used to listening to God, Mas se nós nos acostumamos a ouvir a voz de Deus straight away, de uma vez só, you're going to recognize Você- this is the Lord speaking você to vai me, reconhecer esse é o Senhor or falando this is comigo, the devil ou esse speaking é o to me. diabo falando comigo. So then we are able to reject Então você é what the capaz devil is trying de to tell us rejeitar aquilo que o diabo está nos dizendo and listen to what God e ouvir wants to aquilo que speak to Deus us. quer falar conosco. Amen. Amém? We have the supper. Yes? Nós temos a ceia hoje. So I want to say more things. Eu quero falar mais coisas, So to finish very então fast. para terminar mais rápido. We don't know what to do, Nós não sabemos o que fazer, but we need to keep our eyes in the Lord. mas nós precisamos manter os Our nossos olhos no ears Senhor, os open nossos to ouvidos the Lord. abertos para o Senhor. Many heroes in the Bible, Muitos heróis na Bíblia, they found themselves eles se encontraram facing impossible things enfrentando coisas impossíveis, and very difficult em situations. situações muito difíceis. We can mention David facing Goliath Podemos mencionar Davi enfrentando Golias, and Moses standing in front of the Pharaoh. Moisés ali diante do faraó. But on those moments, Mas naqueles momentos, they could see God speaking to them. They could hear God eles speaking to them. puderam escutar Deus falando com eles. The king Jehoshaphat, O rei Josafá, when he was facing the enemies, quando ele estava ali enfrentando os inimigos, 3 armies against him, 3 exércitos contra ele. and those enemies, they wanted to destroy E his nation. aqueles inimigos, eles queriam destruir a nação. God spoke to him. Deus falou com ele. He heard God speaking Ele to him. ouviu a voz de Deus falando com ele. What did God say to E o him? que Deus falou com ele? For we have no power against his great multitude that is coming against us. For now we know what to do, for his eyes upon us. I'm going to say it again. 2 Chronicles Segunda Crônicas 20, 20. verse 12. Segunda Crônicas 20, versículo 12. He heard God speaking to him, Ele ouviu Deus falando com and ele. he put his eyes in what the Lord was talking to him. 2 Chronicles 20, 12. Sim, o que você falou por último? Huh? Não entendi o que você falou por último. He heard what God spoke to Ele him, ouviu aquilo que Deus falou com ele. and
he believed in it. E ele creu nisso. So his eyes was upon the Lord. Então seus olhos estavam diante do He Senhor. could hear. They could hear what God was saying to him. Ele podia ouvir aquilo que Deus He estava said to falando. God, I'm going to translate. Ele falou para Deus: We have no power. nós não temos The poder. enemy is there. O inimigo está ali. A big army, 3 armies against 3 us. exércitos grandes contra nós. But we keep our eyes on you. Mas mantemos os nossos olhos And em then Ti. God spoke to E him. Deus falou com ele He said, don't be afraid, e disse: não tenha medo, not dismayed because of this great multitude. não tenha medo e não se desencoraje, porque essa grande multidão, For the battle is not yours, porque a batalha não é sua, but God's. mas de Deus. So when you hear God speaking to Então, quando you, você escuta Deus falando, when com you're você, facing a battle, quando você está enfrentando uma batalha, we are all facing battles in our e lives. nós todos estamos enfrentando batalhas nas nossas And vidas. there is a lot of noise E around tem us, um grande barulho ao nosso saying redor, that it's impossible to dizendo que é defeat the animal. impossível derrotar o inimigo. The enemy is there, big O inimigo army, está ali, grande exército, against you, contra você. and maybe you're E alone. talvez você está At sozinho this very moment, nesse momento. sit down, Senta, bow down before God, se dobre diante Look de at Deus. Olhe para Deus. and wait for him to speak to you. Espera Ele falar contigo. God will give you an answer. Deus vai te dar uma resposta. Listen to him. Escute Ele. Listen to him. Escute. What he said to Aquilo Jehoshaphat, que ele disse para the Jeosafá: battle is not yours, a batalha não é sua, it's mine. é minha. It's mine. É minha. Be quiet. Fica quieto. Relax. Relaxa. I'm fighting for Eu estou you. lutando por você. The enemy is defeated. O inimigo está derrotado. The enemy is telling you, O it's inimigo está impossible te for you dizendo: to é win impossível this. para você It's fazer isso. impossible for you to overcome É impossível para você this superar disease, essa doença, this problem, esse problema, this situation. essa situação. It's impossible É for you to impossível para overcome it. você. The devil vencer. will shout O diabo ele vai gritar, because he doesn't want you to porque ele listen não to quer que God. você escute a Say, Deus. the battle is not A yours. batalha não é sua, It's mine. é minha. I'm fighting for Eu you. estou lutando por And when você. you hear E God quando say você that, escutar Deus falando isso, you get the victory. você vai receber a vitória. In Matthew 28, Em Mateus 28, 11, he says, come to me. diz: I venha a said mim, that come to me all who are tired. venha a mim todos que estão cansados. Are you tired Você está of cansado fighting de lutar with your problems, com os seus with problemas, your situations? com as suas situações. Jesus is speaking to you. Jesus ele está falando com Are you você. tired? Você está cansado? Then you're shouting, I'm tired, I'm tired, I'm tired. Você está gritando: eu estou cansado, But you cannot hear God say to you. Mas você não pode Are ouvir you Deus falar tired? para você: você está cansado? And then if you hear, Se você you say, ouvir, yes, I am. você responde: sim, estou. And then he will speak to you again. Então ele vai falar com você Come novamente: to me, venha até mim, come to me, venha até mim, and you will receive rest. e você receberá o descanso. Tonight, Essa noite, God is calling us Deus está nos chamando to hear what he's saying para to us. ouvir aquilo que Ele está nos dizendo. Do not fear, Não tenha medo, because the Lord is porque o with you. Senhor está contigo. Do not fear, Não tenha medo, because the Lord is porque o with Senhor you. está contigo. Listen. Escute a Ele. It doesn't matter your Não age. importa a sua idade, It doesn't matter what não situation importa you're qual facing. situação você está enfrentando. The Lord is with O you. Senhor está contigo. He's speaking Ele to está you. falando com você. And He wants you E to Ele quer hear. que você escute. And He wants you to obey E Him. Ele quer que você obedeça. Amen. Amém? Obey Him Obedecer involves going, envolve ir, involves action. envolve uma ação. And He will be with you. E Ele estará contigo. He will still the storm. Ele vai acalmar a tempestade.
He will make you walk upon the waters Ele vai te fazer caminhar sobre as and águas give you the victory. e te dar a vitória. Position yourself Se in posicione the presence of na God. presença de Deus. Listen to Him. Escute a Ele. Stand still Fica parado. and see the salvation of the E Lord. veja a salvação do Senhor. See what the Lord is doing for you. Veja o que o Senhor está fazendo por você. Do not fear. Não tenha medo. Listen to God. Escute a Deus. He is with you. Ele está contigo. Let's stand up. Vamos se levantar. My real prayer tonight A minha oração real essa noite is for us é para nós, to have our ears para termos os nossos ouvidos unblocked desbloqueados, so that we can hear God, para que nós possamos ouvir a Deus, hear the Holy Spirit, ouvir o Espírito Santo. and then we can obey what He's saying Então to nós us. podemos obedecer aquilo In the que, name of Jesus. em nome de Jesus. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus. I pray for the people who are here now, Eu oro pelas pessoas que estão aqui for agora, the ones who heard your voice, para aqueles que ouviram a Today. sua voz hoje. Father, that they can understand you, Lord. Pai, que eles possam entender, Father, they can really recognize your voice. que eles possam reconhecer a sua voz. Father, I ask for myself Pai, eu peço por mim mesmo. that I need to learn to recognize your Eu voice. preciso aprender a reconhecer a sua voz. I need to learn to hear you Eu preciso aprender a te ouvir and obey you, e te Father. obedecer, Pai. I need to sit down Eu at preciso your sentar feet, Lord, aos seus pés, Senhor, and hear you. e te ouvir. Hear what you have to say, what Ouvir you aquilo want que me o to Senhor tem listen, para dizer, que o Senhor quer que eu escute. Father, and obey you Pai, te obedecer and trust in you. e confiar em Ti. Father, may your Holy Spirit Pai, que o Seu Espírito fill Santo us with your presence. possa nos encher com a Sua Father, presença. all of us here, Pai, todos so that we can understand you. que nós possamos We can entender, hear your voice. ouvir a Sua voz. In the name of Em nome de Jesus. In the name of Jesus. nome Make de your own Jesus. prayer now. Faça a sua própria oração agora. That I wake up and see when lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. and Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Amen. We can call them. I love you, Lord. I love Your voice, you have led me through the fire in the darkness night.